Tá no canal Amador, vamos aqui falar de mais um conto interessante que foi lido durante essa semana, né? Que se trata do conto A Nova Califórnia, do Lima Barreto. Eu tenho ele nessa edição aqui, que foi lançado pela Nova Fronteira, né? Que é aquele box em 3 volumes da obra completa dele. Aquele livro também dos melhores contos brasileiros do século também tem. Você consegue encontrar esse conto aqui também na internet, no domínio público, então é fácil, né? Como eu vou falar do conto inteiro, eu sugiro que leia o conto antes, né, rapidinho, não vai ocupar muito do tempo, para depois voltar ao vídeo. Ou senão, se você não se importar com spoiler, tudo bem, né? Enfim, do que se trata o conto A Nova Califórnia? O conto A Nova Califórnia, ele nada mais é que um conto satírico de um recorte ali histórico que aconteceu lá nos Estados Unidos. Por quê? A Nova Califórnia vai se tratar de uma cidadezinha chamada Tubiacanga. Essa Tubiacanga, se não me engano, é no Rio de Janeiro. E a cidade conta boa ali com 20, 15, 10 mil. É uma cidade grande, né? Uma cidade pequena, onde muita coisa acontece, onde as pessoas ficam sabendo de muita coisa, as pessoas se conhecem de fato ali dentro, né? Enfim, o primeiro momento ali de grande mobilização é saber quem é o tal do Raimundo Flamel, né? Esse cara chegou na cidade, as pessoas começaram a levantar questionamentos sobre a índole dele, por exemplo, ninguém sabia de onde ele era, ninguém sabia como ele conquistara tanto dinheiro, ninguém sabia qual o objetivo dele ali dentro daquela cidade. Depois, o que acontece é que esse Raimundo Flamel, ele vai até o farmacêutico da cidade, né? Com grande espanto, ele já recebe o Raimundo na sua farmácia, e o Raimundo fala para ele que pretende contar o real motivo ali dos seus estudos, porque aí ele fala que ele é um químico, para duas pessoas daquela cidade. Só que ele vai até o farmacêutico para que ele o ajudasse a escolher quem seriam essas duas pessoas, para que ele contasse para ele a sua fórmula que ele descobriu. A sua fórmula nada mais é que ele descobriu a forma de produzir ouro, né? E assim o farmacêutico decide chamar o coronel, indicar, aliás, o coronel da cidade, o coronel Bentes, e o tenente Carvalhais. Então, os três se reúnem, junto com o farmacêutico também vai, os três se reúnem na casa do químico Raimundo Flamel para saber o que de fato é essa invenção, é essa descoberta do como se faz o ouro, né? Enfim, depois há um recorte, porque o conto é dividido em 3 partes, né? A primeira parte, vamos abrir um parêntese aqui. A primeira parte do conto é narrada com a chegada desse Raimundo, né? Nessa primeira parte a gente descobre ali, do boca a boca das pessoas que moram ali naquela cidadezinha, os questionamentos levantados acima da figura dele, né? Então tem as pessoas falando que ele não é uma pessoa de boa índole, ou tem o redator lá da Gazeta da cidade, que também levanta alguns questionamentos e tenta ali passar pano para dizer que não é tudo isso que as pessoas estão dizendo, enfim. A segunda parte é a parte que o Raimundo vai falar com o farmacêutico, né, onde ele vai pedir essas pessoas para chamarem a sua casa e de lá contar o segredo, a fórmula que ele descobriu. E a terceira parte em si é o decorrer, é onde começa a agitação, o grande clímax do conto, né? E nessa terceira parte, o Raimundo, ele, por exemplo, ele não aparece. O grande cenário aqui dentro é a cidade. Por que acontece? Não é dito como o Raimundo explica a esses três habitantes como a forma do ouro é feita. O que se descobre é o seguinte: a terceira parte, as pessoas descobrem que estão roubando ossos do cemitério da cidade. E isso causa uma indignação assim quase unânime dentro da cidade, né? É dito que a cidade é pacífica, mas essa pacificidade da cidade, por exemplo, é um pouco contraditória, porque é dito também que o último homicídio que houve dentro dessa cidade, por exemplo, foi a morte de uma pessoa da oposição do governo da cidade, né? Então, assim,
Não foi a morte em si que causou, sabe? Não foi a morte em si que eles deveriam ficar preocupados. Ah, é o da oposição, então isso é o de menos. E se tivesse sido do próprio governo da cidade? Acho que essa morte teria um peso a mais, né? Enfim, então o roubo de ossos começa a gerar indignação. As pessoas começam a levantar questões muito moralistas, que isso é errado, que com a morte não se brinca, que isso é heresia, enfim, mexe com todo mundo. Aí o que se descobre? Fazem uma segunda mobilização, né? A primeira mobilização, ali meio que inconsciente, é saber quem era Raimundo Flamel. A segunda mobilização parte para saber quem está roubando os ossos do cemitério. É descoberto. Eles descobrem quem está roubando os ossos do cemitério é o tenente e o coronel que foram à casa do Raimundo Flamel, e eles falam que quem eles estavam pegando ossos porque o Raimundo Flamel descobriu que conseguiu produzir ouro a partir dos ossos humanos. Então, ou seja, vamos pegar osso do cemitério. Qual lugar onde existe mais ossos na cidade? Enfim, aí um deles fala também, inclusive, que a fórmula estaria junto com o farmacêutico que estava junto com ele. Então, todo mundo vai à casa do farmacêutico para pegar. Descobre-se a fórmula para produzir ouro, né, na verdade, através dos ossos humanos. Essa mobilização, enfim, não salva-se um. Aquelas pessoas que diziam, que levantavam questões moralistas a respeito do roubo dos ossos, que eles não estavam respeitando a própria morte, na calada da noite começaram também a roubar ossos. Para quê? Porque cada um ali, à medida que lhe batia ali a necessidade para suas questões econômicas, pessoais, assim, de família, enfim, eles começaram também a ver a facilidade para produzir ouro, né? Afinal, ouro é ouro. Então, se você tem essa facilidade de pegar um osso da cidade, ali do cemitério, para produzir um ouro, então, assim, era uma questão muito fácil. E aquilo, né? Na calada da noite, ninguém viu, ninguém vê, vai lá, pega um osso, faz o seu ouro, né? Praticamente. Então ele vai narrando como essa cidade vai se mobilizando, vai gerando essa agitação, vai entrando nesse conflito, meio que bem entre aspas, um conflito civil para pegar esse ouro. Isso é muito medonho, isso chega a ser irônico, é engraçado ver como ele vai narrando essa parte. Na página 312 dessa edição, ele vai logo lá no finalzinho, no antepenúltimo parágrafo, ele começa, ó, a desinteligência não tardou a surgir. Os mortos eram poucos, e não bastavam para satisfazer a fome dos vivos. Houve facadas, tiros, cachações. Pelino, que é um dos personagens que é o dono da Gazeta da cidade, Pelino esfaqueou o turco por causa de um fêmur, e mesmo entre as famílias questões surgiram. Unicamente o carteiro e o filho não brigaram, andaram juntos de acordo, e houve uma vez que o pequeno, uma esperta criança de 11 anos, até aconselhou o pai: Papai, vamos onde está a mamãe, ela era tão gorda. Né? Então, ou seja, aqui ele está dizendo que a cidade inteira se mobilizou para conquistar mais ossos. E as pessoas começaram também a se matar por causa dessa briga toda. Né? Dentre várias interpretações que você pode ter desse conto aqui, uma das grandes, eu acho que é a mais voraz que você pode analisar esse conto, é como o capitalismo dentro dessa cidadezinha mobilizou a própria destruição, a própria desorganização social dessa cidade. Né? De fato, o capitalismo aqui ele empreendeu uma maneira voraz, no sentido de que as pessoas saíram da sua condição de moralista, das suas condições éticas, para agir de modo impulsivo, quase selvagem, para conseguir o que tanto queria. Como eu disse lá no começo, isso aqui, ele baseou esse conto aqui, de fato, na corrida do ouro que existiu na Califórnia, nos Estados Unidos, lá no século XIX, se eu não me engano, no século XVIII. Acho que 1800, século XIX. Enfim, ele pegou esse recorte histórico que tem lá da Califórnia dos Estados Unidos e trouxe para que fez essa paródia em cima desse ponto, para mostrar como as pessoas estão ávidas ao selvagerismo em busca de conquistar bens materiais, de conquistar ouro, e como o capitalismo, né,
meio que, de certa maneira, tira um pouco da humanidade das pessoas, né? Elas precisam se matar, elas não respeitam, como o próprio diz aqui no conto, elas não respeitam a morte e levam a ferro, o fogo, facadas, tiros, a própria conquista de bem material. Gente, é um conto maravilhoso, é um conto é uma paródia muito bem escrita. Gente, é Lima Barreto. Lima Barreto é maravilhoso por si só. Então vale a pena ser lido, vale a pena ser relido quantas vezes, porque é um conto curtinho, então vale a cada momento de leitura ali você vai captar ali um ponto que deixou passar na leitura anterior, enfim. Fica a dica de um conto maravilhoso, que mais uma vez eu digo, é muito fácil de encontrar pela internet, gente. Bom, se você gostou desse vídeo, gostou desse conto, se inscreva no canal. Pretendo aqui trazer um pouco mais de contos, não só contos brasileiros, como contos também estrangeiros, para complementar aqui um pouco o material do nosso canal aqui, tá bom?